A Polícia Federal acabou de identificar Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro como alvos diretos na investigação do Banco Master. E não estamos falando de suspeitas vagas. Os nomes deles aparecem em relatórios confidenciais que chegaram ao STF. Mandados de busca e apreensão estão sendo preparados neste exato momento. O cerco fechou. A investigação comandada por Toffoli avançou rápido demais. Rápido demais para quem achava que estava blindado. E agora, pela primeira vez, dois dos maiores nomes do bolsonarismo estão dentro. Não ao redor, não nas conexões, dentro do maior esquema de lavagem de dinheiro envolvendo um banco no Brasil. Mas como é que a gente chegou até aqui? Como um escândalo bilionário que começou com governadores de extrema-direita desembocou justamente em Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro? A resposta está num lugar que ninguém esperava. Uma igreja evangélica, uma fintech suspeita e um pastor que conecta todos os pontos dessa teia. Vamos voltar ao início dessa história, porque o que aconteceu nas últimas 72 horas mudou completamente o jogo político no Brasil. E você precisa entender cada detalhe para ver o tamanho da bomba que está prestes a explodir. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E aproveita e posta aí nos comentários de onde você está assistindo, sua cidade e o horário local. Agora, feito isso, então vamos continuar. Toffoli recebeu uma denúncia explosiva. O tipo de denúncia que não dá para engavetar, que não dá para fingir que não viu. O documento que chegou às mãos dele vincula diretamente Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro ao esquema do Banco Master. E a reação foi imediata. O ministro autorizou o aprofundamento urgente das investigações. Não foi aquela autorização burocrática, aquela que demora meses para sair do papel. Foi um sinal verde para a Polícia Federal agir sem delongas, sem esperar. Operação Relâmpago. E a decisão de Toffoli não é pequena. Ele é o mesmo ministro que já comandou investigações contra esquemas bilionários de corrupção no passado. Quando Toffoli autoriza uma operação desse tamanho, é porque as provas são sólidas. É porque o caso é grave o suficiente para justificar ação imediata. E nesse caso específico, o relatório que chegou até ele continha mais do que suspeitas. Tinha nomes, datas, valores, transações bancárias detalhadas, um mapa completo de como o dinheiro circulava. A primeira prisão já aconteceu. O cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi detido. A imprensa noticiou, claro, mas noticiou pela metade. Tem um detalhe que quase ninguém falou. Um detalhe que muda tudo. Esse homem preso não é só o cunhado do dono do banco. Ele é pastor. Pastor da Igreja Lagoinha. Igreja Lagoinha. Esse nome deveria acender um alerta. A Lagoinha é comandada por André Valadão, um dos pastores mais bolsonaristas do Brasil. Nicolas Ferreira frequenta essa igreja desde adolescente. Flávio Bolsonaro passou o Réveillon deste ano na área VIP dessa mesma igreja, ao lado de Valadão. Coincidência? Difícil acreditar nisso. A Polícia Federal não acredita em coincidência. Nunca acreditou. E nesse caso, menos ainda. O pastor preso não estava sozinho nesse esquema. Ele abriu uma fintech junto com Valadão. Uma fintech chamada Clave Forte Bank. Fintechs viraram a ferramenta favorita de facções criminosas e organizações corruptas para lavar dinheiro no Brasil. Até agosto do ano passado, essas empresas operavam praticamente sem fiscalização. Dinheiro sujo entrando, dinheiro limpo saindo. A investigação descobriu que o Banco Master usava essas fintechs justamente para isso: transformar bilhões roubados em dinheiro limpo. Governadores de extrema-direita desviavam recursos públicos, mandavam para o Banco Master e o banco redistribuía através de fintechs. O esquema era sofisticado. Camadas sobre camadas de transações que dificultavam o rastreamento. Mas a PF conseguiu quebrar o código. O que ninguém esperava
é que uma dessas fintechs pertencia ao mentor espiritual de Nicolas Ferreira e ao grande amigo de Flávio Bolsonaro. Nicolas não é só um membro qualquer da Igreja Lagoinha. Ele está lá desde adolescente. Valadão é muito mais do que um pastor para ele. É mentor, é guia espiritual, é referência. Quando você tem uma ligação tão próxima assim com alguém que abre uma fintech suspeita ao lado do cunhado de um banqueiro investigado por fraude bilionária, a Polícia Federal presta atenção. A investigação revelou algo que poucos sabiam. Nicolas tinha acesso direto aos bastidores dessa fintech. Ele circulava nos mesmos espaços, nas mesmas reuniões, nos mesmos ambientes em que decisões financeiras milionárias eram tomadas. E não estamos falando de encontros casuais. Nicolas participava de reuniões estratégicas. Estava presente em momentos-chave. A PF tem registros de entrada e saída, tem e-mails, tem mensagens trocadas em grupos privados. O nível de envolvimento dele ia muito além do que seria esperado de um simples membro da igreja. A PF encontrou movimentações financeiras suspeitas ligadas ao deputado. Movimentações que coincidem com períodos críticos da operação do Banco Master. Os valores chamam atenção. As transações também. Transferências feitas em horários estratégicos, sempre logo após reuniões na igreja. Dinheiro entrando e saindo de contas que oficialmente não deveriam ter relação com Nicolas.